No acordo de lideranças, nesta quarta-feira, o conselheiro regional de fisioterapia e terapia ocupacional da 5ª Região, Rodrigo Boff, destacou o trabalho desenvolvido pela entidade ao longo dos seus 40 anos de atuação. Criado em 1985, o Conselho tem como visão valorizar os profissionais da fisioterapia, além de defender a saúde pública e bem-estar da sociedade gaúcha. Ao longo das décadas, consolidou-se como elo entre profissionais, instituições de saúde e a população, promovendo serviços baseados na ética, na responsabilidade e na qualidade do atendimento. Também durante a sessão, os alunos do 5º ano da Escola Municipal Santa Lúcia, do distrito de Santa Lúcia do Piauí, participaram das atividades do Legislativo. No grande expediente, o vereador José Abreu, o Jack do PDT, apresentou um balanço dos 9 meses à frente da Secretaria de Habitação. Ele destacou a ampliação do atendimento ao público, a realização das pré-conferências e da Conferência Municipal de Habitação, o lançamento do programa Habitação Ouve, voltado às escutas das comunidades. O parlamentar também abordou problemas com empresas responsáveis por obras no loteamento Campos da Serra, o andamento do Minha Casa Minha Vida e o projeto de um condomínio para idosos, inspirado em uma iniciativa do Paraná. Além disso, informou que 358 famílias foram beneficiadas com materiais de construção distribuídos pelo Banco de Materiais, que conta com doações da comunidade. O residencial, o condomínio para idosos é um sonho para mim, né? Porque hoje nós temos 85 mil idosos nessa cidade e eles não tem como pegar um empréstimo, não tem como na Secretaria de Habitação conseguir uma moradia digna. Então o mínimo que a gente tem que fazer é dar dignidade às pessoas e a gente busca isso também no Minha Casa Minha Vida Entidades, buscar moradia para os trabalhadores. A vereadora Daiane Mello criticou o modelo de concessão dos pedágios do Bloco 1 das rodovias estaduais, destacando o impacto negativo para os motoristas que trafegam entre a região das Hortênsias, a Serra Gaúcha e região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a parlamentar, o projeto anunciado pelo governador Eduardo Leite prevê 2 pedágios na RS 235 e um na RS 020, em um trecho de apenas 6 quilômetros de concessão. A questão dos pedágios, o free flow veio aí e está atropelando, né? Essa é a nossa concepção, isso que a gente trouxe para o grande expediente de hoje. A questão da região das Hortênsias, agora ninguém entra e ninguém sai sem pagar o pedágio. Gente que, né, tem uma valorização, a questão do turismo, né? E eu falei também sobre a questão de Caxias, a gente indo de Caxias a Porto Alegre, antes se pagava R$ 11,90, hoje a gente paga quase R$50. Então são absurdos que a gente entende e mais absurdo ainda é o governador resolver a situação sem ao menos falar com os prefeitos da região, né? Já Caleb Garbim, do PP, falou do projeto que está em tramitação que propõe garantir às mulheres e pessoas com deficiência o direito de escolher um acompanhante durante consultas e exames em estabelecimentos de saúde, sendo obrigatória a presença em casos que envolvam sedação. A medida busca reforçar a dignidade, a autonomia e a segurança dos pacientes, prevenindo situações de abuso ou violação de direitos e promovendo um ambiente acolhedor e transparente. O espírito desse projeto de lei ainda vem justamente, Fábio, da ideia, em uma resposta que nós já temos visto, né, em hospitais a nível de Brasil, de muitas vezes profissionais da saúde, e aqui, diga-se de passagem, nós não podemos generalizar, né? Existem maus profissionais em todas as áreas, em todas as profissões, mas pessoas que acabam, inclusive, aproveitando da vulnerabilidade daquele momento da sedação para a prática de atos libidinosos, né? Então, justamente visando coibir isso, é que vem esse projeto de lei. Também no grande expediente, o vereador Aldonei Machado, do PSDB, criticou a falta de prioridade do governo federal às demandas dos agricultores, especialmente os pequenos produtores. Destacou a ausência de projetos voltados à sucessão familiar no campo e os altos custos dos seguros agrícolas, ressaltando que a atual gestão da União cortou o subsídio de 40% no prêmio do seguro rural, sendo o mesmo fundamental para a garantia da safra, sobretudo na região que frequentemente sofre com as intempéries do clima. Eles vão ter que pagar esse valor, porque ontem eu fui até no sindicato rural conversar com o presidente, ver o que eles estavam debatendo, o que tinha sido feito, e teve uma reunião ontem em Brasília para tratar desse tema e não foi definido nada. O ministro realmente bateu o pé e disse que realmente não vai pagar nesse momento, talvez mais a gente se pague, mas o que os agricultores vão ter que fazer?
eles vão ter que acabar tirando do próprio bolso esse valor e é um valor considerável. Eles não estavam preparados, já estavam pagando a parcela do seguro e agora vão ter que pagar essas outras parcelas referente ao governo federal. Então vai dar um baque muito grande. O último a utilizar o espaço do grande expediente, na tribuna, o vereador Daniel Santos, do Republicanos, fez uma defesa das ações realizadas pelo novo secretário de Habitação, Silvio Daniel. Ele destacou a transparência e a escuta ativa do novo gestor em relação ao projeto A Casa é Sua, do loteamento Campos da Serra, e as ações de inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida. Algumas pessoas, alguns colegas questionaram em relação ao atendimento dele, o trabalho que vem acontecendo. E eu conversei com ele ontem, ele passou algumas informações e realmente ele vem trabalhado para se aperfeiçoar, ficar a par das demandas da secretaria e atendendo a população que procura a secretaria. Que esse é o papel do secretário, receber as pessoas e atender dentro daquilo das possibilidades do secretário, né?